Você poderia nos dizer algo sobre insônia? Eu venho sofrendo de insônia há quase 6 anos. Então, você poderia me dar algumas instruções práticas? A insônia pode ocorrer por vários motivos. Existem pessoas que dormem bem, mas elas não sabem que elas dormem bem. Existem pessoas que não conseguem dormir bem, porque talvez seus corpos precisem de uma certa quantidade de descanso e elas acreditam que ele precisa de mais, então elas estão ficando preocupadas. Eu conheci tantas pessoas que estão muito bem, mas elas pensam que não estão dormindo o suficiente porque a prescrição médica de 8 horas, elas não estão dormindo. Elas estão dormindo apenas 4 horas. Elas estão bem, está ok. Se você está bem, você não está privado de sono e dorme de 3 a 4 horas por dia, está perfeitamente bem. Essa é uma boa condição para se estar. Ou existem pessoas que são incapazes de dormir por causa de suas situações psicológicas. Existem algumas pessoas que não conseguem dormir devido à sua situação celular ou genética. Só se você for assim, é uma coisa difícil de resolver. O que você não é, ok? Você não está geneticamente nesse estado, ou a nível celular. As células do seu corpo não permitirão que você durma por algum motivo. Existem muitas causas para isso. Então, se você não consegue dormir, eu acho que você deveria se juntar ao nosso departamento de jardinagem. O dia inteiro, 10 horas por dia, você trabalha lá fora. Você irá cair no sono. Muito. Se isso não funcionar, a maneira mais simples é, se você for iniciado na meditação Shunya, Shambhavi deve fazer isso. Para a maioria das pessoas, Shambhavi faz isso. Se ela não funcionou para você, se você é iniciado na meditação Shunya, verá que ela corrigirá o distúrbio do sono, se houver um distúrbio do sono. Você parece muito bem e feliz. E se você está feliz sem dormir, isso é ótimo. Sim, porque dormir é morte. Todos os dias as pessoas estão morrendo por 6 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Qual a sua escolha? Menos morte ou mais morte por dia? Menos morte é bom, não é? Somente se estiver causando problemas de saúde, você está angustiado, então... Veja, se você estiver indo assim no horário de trabalho, que sua máquina não esteja funcionando bem, o sono é uma espécie de ferramenta de lubrificação para o sistema. Não dormir o suficiente significa que tudo se torna fricção dentro de você. Então, se essas situações de atrito estão acontecendo, há coisas a se fazer. Uma coisa é que ao Chandrakunda aqui, fique lá, 15, 20 minutos todos os dias, você verá o corpo irá se acalmar. Ele estará bem lubrificado. E você verá a natureza de fricção da sua mente e do seu corpo irá embora. Se isso se for, quanto tempo você dorme não é um problema, de maneira alguma. Nem todo ser humano precisa dormir pelo mesmo período de tempo. Essa é uma noção muito errada. Pessoas diferentes precisam de níveis diferentes de sono e um aspecto do yoga, ou um foco do yoga é como reduzir o sono. Porque o sono é escapar da vida, não é? As pessoas dizem, eu gosto de dormir. Ninguém pode gostar de dormir. Você gosta do descanso que o sono lhe proporciona. Não há como desfrutar da vida, porque no sono, você e o mundo são aniquilados. Isto é, se você estiver realmente dormindo. Então, de manhã cedo, às 5h30, você está fingindo dormir. Pode ser uma alegria, pode ser um prazer, eu entendo isso. Quando o alarme está tocando, você está apenas fingindo dormir. Esse é o prazer. Não posso negar isso. Mas quando você está realmente dormindo, você não sabe o que é. Você nem está lá. Portanto, você não pode gostar de dormir. Mas o resultado do sono é algo que desfrutamos. O que o sono nos faz, em termos de relaxamento, em termos de descanso, em termos de regeneração do sistema,
Disso nós desfrutamos. Portanto, se sua regeneração for realmente boa, pode acontecer que o volume de sono que você precisa venha a diminuir drasticamente. Há um aspecto, acho que outro dia alguém estava me perguntando sobre a glândula pineal. Se as secreções da pineal aumentam, isso geralmente na Índia é chamado de Amruta ou elixir da vida. Se a Amruta começa a fluir, uma coisa que acontecerá é que o sono diminuirá, porque o sono é morte. Se em um determinado dia ela flui demais, você não consegue dormir. Isso é uma coisa normal. Portanto, por qualquer motivo que você esteja dormindo, ou não estiver dormindo o suficiente, se isso for um problema, verifique pela manhã como você está. Se você estiver se sentindo maravilhoso e ativo durante o dia, esqueça o sono. Se você pode ficar sem dormir e está muito bem, qual é o problema? Bem, isso não vai acontecer agora, mas se isso acontecer, qual é o problema? Eu estou perguntando. Somente se você não souber lidar com a vida, você quer dormir 12 horas por dia, não é? É uma maneira de escapar. Se você pretende dormir muito, sem propósito, de certa forma é um suicídio. Você precisa descansar e você dorme, tudo bem. O corpo precisa de descanso. Portanto, seja no departamento de jardinagem ou na meditação Shunya, uma dessas coisas, você vai encontrar a solução para você. Afinal de contas, a Lua é um satélite para este planeta e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas. Então, qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem que, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência. Você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura, é só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é Paurnami, pela manhã você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo, ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo. O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso.
E a influência da Lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a Lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso. Na língua inglesa, moon é lunar. Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da Lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no Ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico, não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino. Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então nunca vai acontecer nada. Eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples. Você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, o que ganho, o que acontecerá, isso e aquilo. Nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou no momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso. Apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer, trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente no dia seguinte a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará. Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também. Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto. Ele era assim? Agora, está ficando cada vez mais longo e longo. Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas por favor, veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado.
Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente, disseque o seu caso de amor e olhe para ele, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então, a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o Sol e a Lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa Sol, Ta significa Lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher? Todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida? Então, quando nós dizemos processo espiritual, ou yoga, ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente então você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo não valerá a pena estar aqui, simplesmente porque apenas uma parte sua está viva, a outra parte tem que ainda está por se tornar viva. Portanto, a Lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente, porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo, ou se você não percebe algo, essa não é a questão, a influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A Lua é uma representação simbólica dessa dimensão. Se você mantiver sua mente em uma certa condição, a quantidade de energia extra que você tem é enorme. Em 3 dias podemos lhe ensinar uma simples forma de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não tem senso de corpo? É assim que um yogi está sentado? Sadhguru, escutamos muitas histórias de pessoas que entraram em um estado profundo de meditação e renunciaram necessidades humanas básicas, como sede e fome, por vários meses. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de 10 dias se não beber água. Então, você pode nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que revirar sua mente um pouco, porque isso não está no seu livro didático, assim. Antes de ontem, alguém me enviou uma mensagem do Yoga Center. Existe algo chamado Dhyana Linga. Isso acontece muito frequentemente, mas isso aconteceu com uma estrangeira, então a mensagem veio até mim com um pouco de preocupação. Então essa pessoa veio e se sentou no Dhyana Linga às 7 da manhã, porque todos têm apenas 15 minutos para se sentar lá devido ao número de pessoas. Ela se sentou lá às 7 da manhã. Ela não se moveu até às 3 da tarde. Quantas horas dá isso? 3 mais 8 horas.
Ela apenas sentou lá imóvel. Ela não percebeu que estava sentada todo esse tempo. Pensou que se sentaria por 15 minutos. Então eles me enviaram uma mensagem. Sadhguru é assim, ela não se moveu, devemos interrompê-la? Eu disse, deixe-a sozinha, está tudo bem. Assim isso acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei e pensei, isso também era novo para mim naquele tempo. Eu pensei que iria, sabe, eu sentei lá por 25, 20 minutos. Quando abri meus olhos, uma multidão estava na minha frente em um vilarejo, grinaldas em volta do meu pescoço, eles estão todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia, Índia sendo o que é, no momento em que eu abri meus olhos, alguém queria saber sobre seus negócios, alguém queria saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você esteve sentado aqui por 13 dias e... Então, o que acontece no sistema é isso que você está perguntando? Veja, agora mesmo, estou falando. Se você checar meu pulso, ele está em torno de 55, 58 nessa faixa. Se eu simplesmente sentar quietamente, ele ficará abaixo de 40. Se eu simplesmente sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, movendo-me, se eu simplesmente sentar, ele ficará abaixo de 40. Agora, isso é relaxado? Isso não trará nenhuma fricção interna desnecessária? Então, a quantidade de energia que isso consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso. 20% da energia no corpo é consumida pelo nosso cérebro, embora tenha apenas 750 gramas no máximo. Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia, este tanto de corpo está consumindo só 80%. Se você comparar isto e isto em peso, é 50 vezes mais, muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de uma certa maneira, a quantidade de energia extra que você tem será enorme. Porque você não está consumindo desnecessariamente, não está acontecendo desperdício de energia. Isso é verdade para todo o sistema, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. Se estiver funcionando sem atrito, esse tanto de energia diminuirá, não é mesmo? Qualquer coisa que estiver acontecendo com grande fricção consumirá uma enorme quantidade de energia. Então, fisiologicamente, psicologicamente, energeticamente, se você deixar seu sistema sem fricção, o metabolismo cairá e você funcionará muito eficientemente, pois quando você quiser aumentar a intensidade, você tem toda uma gama disponível. Quando você quiser reduzir, estará lá. Agora mesmo, a intensidade que a maioria das pessoas está conduzindo é muito, muito pequena. Se você as forçar a fazer atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se elas não tiverem o que fazer, elas surtarão. Se você não tiver nada para fazer, você enlouquece, não é? Então, nesta condição, não reduzirá. Agora, tudo que você consome é mais alto, simplesmente porque você está em um RPM mais alto, isso é tudo. Nós podemos, em 3 dias, podemos lhe ensinar uma simples forma de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Essa é a maior redução que você pode ter em um estado consciente de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhum senso de corpo. Se você se sentar aqui, você não tem senso de corpo. É assim que um yogi está sentado. Veja, se você sentar aqui, mesmo se você não tiver um relógio, suas pernas, suas costas, seu traseiro, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio? Se você sentar aqui por 3 horas, você sabe que você precisa se levantar? O corpo sabe? Então, alguém está sentado por horas ou dias, por quê? Não há senso de corpo? Não há senso de corpo, não só por causa da queda no metabolismo.
É também a intensidade da sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão de energia está totalmente intensa, uma vez que ela penetra o corpo inteiro. Você não tem senso de corpo? Se eu conduzir um programa, 10 horas, 12 horas, eu sou o único. Eu sou o único que está continuamente bebendo água, mas sou o único que não irá ao banheiro. Sou o único que não fará uma pausa. Todos a cada 2 horas fazem uma pausa e retornam. Simplesmente porque a identificação que você tem com o seu processo fisiológico determina essas coisas, para começar, mas também tem o sadhana, também tem um certo trabalho para ser feito com o seu sistema. Então nem todo mundo está disposto a fazer esse nível de sadhana, mas todos devem fazer algum sadhana, alguma coisa. Então, o que você deseja fazer, você pode fazer eficientemente, seja o que for que você deseje fazer em sua vida, você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que você faz não é problema meu, mas independente do que você está fazendo, você deve fazer isso bem, não é? Olá? Você deve fazer isso bem? Isso é muito importante para um ser humano, que nós devemos fazer bem. Então, para isso, é muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. O seu próprio corpo e a sua própria mente não atrapalham o tempo todo. Eles devem ser plataformas onde você fica em pé. Agora mesmo as pessoas estão afundadas nisso. Veja, isto é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que isto lhe deixou afundar, não é um bom lugar para se sentar e conversar, não é? Isso está nos sustentando, então está bem? Seu corpo e sua mente deveriam lhe sustentar o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência do exterior reduzirá. E também, a água não é sempre consumida pela boca. O corpo consome água de muitas maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consome energia. Veja, agora mesmo você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia? Mas a ciência já provou claramente que há energia suficiente por toda parte. Então, se você for capaz de captar energia como ela é, se você for capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa apenas isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar as barreiras da sua individualidade. Agora mesmo, este sou eu, este é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você pensa que este corpo sou eu, aquele corpo é você? Isso é uma delimitação clara? Meu corpo e seu corpo têm uma delimitação clara? Minha mente e sua mente também têm, em grande parte, uma delimitação. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco, mas não existe isso de minha vida e sua vida. Você já fez bolha de sabão? Ou você era um menino sério mesmo quando você estava na escola? Não? Você fazia bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem uma bolha grande assim, eu tenho uma bolha grande assim. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequenininha é sua. Esta é minha bolha. Você não está sofrendo a vida, você está sofrendo sua própria memória. Se o esquecimento for uma resposta para a vida, podemos simplesmente remover uma parte do seu cérebro que armazena grande parte da memória. Quando coisas desagradáveis acontecem com você, cabe a você escolher se quer se tornar ferido ou sábio. Você escolhe se tornar ferido e então tenta esquecer a ferida. Como posso esquecer alguém que me magoou e traiu e seguir em frente com a vida? Eu estava visitando a cidade de Mysore e estava entrando num prédio para encontrar alguém. Uma senhora muito pequena que devia ter mais de 75 anos de idade, com um grande sorriso no rosto. Ela simplesmente veio até mim de maneira muito familiar e disse: "Como vai você?" Eu disse: "Senhora, estou bem, mas, sabe? Normalmente eu não esqueço rostos, mas você sabe, faz muito tempo que eu deixei Mysore e fiquei pensando, quem é ela? É alguém que eu conheço? Eu não consegui descobrir, então fiz Namaskaram e parti. Então eu estava descendo com as pessoas que moravam no apartamento, junto deles, eu estava descendo. Quando cheguei no corredor, de novo essa mesma senhora veio e... "Olá, como você está?" Eu pensei que isso era um pouco
Agora, há pouco ela me perguntou, 10 ou 15 minutos atrás, e novamente ela está me perguntando. Então essas pessoas me disseram, pobre senhora, ela perdeu a memória. Eu disse, ela parece estar bem, sem memória. As pessoas que carregam sua memória estão se torturando. Essa mulher parece estar bem com o Sr. Alzheimer. Você pode formar um bom casal com o Alzheimer. Olá, é o nome de um homem, sabe? Só estou dizendo. Veja, se você é esquecido, você não tem que perdoar ninguém. Então, quando você diz esquecer, essencialmente você está desejando que o Sr. Alzheimer te visite e talvez ele possa. Não deseje tais coisas. Olá? Você diz, eu quero esquecer isso, eu quero esquecer aquilo. Pode ser que te concedam. Seu desejo pode ser realizado. Por que você deveria esquecer algo? Você está tentando esquecer porque você não sabe o simples sentido de estar sofrendo sua memória. Você não está sofrendo a vida. Você está sofrendo da sua própria memória. Se você perder essa memória, o que acontecerá? Digamos que ontem alguém correu e colidiu em uma coluna de pedra no ashram. Ok? Correu com toda a velocidade e bum! Então suponhamos que você esqueça disso. Talvez todos os dias você esbarre nela. Uma vez que você colida em uma coluna de pedra que não está vindo atrás de você, está apenas parada lá. Se você esquecer disso, todos os dias você vai quebrar seu rosto. Se você colidir em uma coluna de pedra, você nunca deve se esquecer disso. Essa coluna de pedra pode ser, na verdade, uma coluna de pedra ou sua sogra, não sei qual. Veja, sua sogra não está vindo atrás de você. Ela está apenas posicionada no mesmo lugar que ela estava quando seu esposo nasceu. Olá? Ela está posicionada no mesmo lugar e você acha que ela está no caminho. Não, ela está parada no mesmo lugar. Meu filho, meu filho, meu filho. Certo? Ela não está vindo atrás de você. Mas você está correndo atrás disso. Portanto, seja o que for que esteja acontecendo em sua vida, se você se esquecer, continuará se deparando com isso. Então não esqueça de nada. Na sua vida, especialmente se elas forem coisas desagradáveis, você nunca deveria esquecer. Mas agora, você as fermenta. A memória está aí para seu uso, mas você fermenta a memória. E agora, a produção acontece e aumenta a bile dentro de você e cria amargura. Não. A memória deveria ser armazenada em um chip, sabe? Nem mesmo em um cartão de memória, é um chip. Mas aqui o mecanismo é tão sofisticado, a tecnologia, não é nem mesmo um chip. É simplesmente algum lugar, um pouco de química aí segurando ela. Então deixa ela lá. Se você permitir que ela fermente, claro que ela o intoxicará e o envenenará de várias maneiras. Você não sabe como manter sua memória, então você está pensando, deixa eu esquecer. E se eles te concederem uma visita do Sr. Alzheimer, você ficará feliz por ter esquecido toda a sua amargura. Se o esquecimento for uma resposta para a vida, podemos simplesmente remover uma parte do seu cérebro que armazena grande parte da memória. Você não lembra de nada. Você pode ser assim, não afetado pelo que aconteceu ontem. É isso que você quer? Se você se tornar assim, te chamamos de retardado. Não te chamamos de iluminado. Toda a memória de vidas está aí com você. Não apenas uma vida. Muitas vidas. Nisso existem muitas coisas desagradáveis. Muitas. Mas, quando coisas desagradáveis acontecem com você, cabe a você escolher se quer se tornar ferido ou sábio. Você escolhe se tornar ferido, e então tenta esquecer a ferida. Faça uma coisa. Veja, algo que você quer lembrar, você não consegue lembrar. Algo que você quer esquecer, você não consegue esquecer. É assim? Olá? Tente esquecer algo. Isso ficará com você o tempo todo. Tente lembrar alguma coisa, 2 minutos depois parece ter desaparecido.
Então estou dizendo que você não organizou isso corretamente. Você não programou seu computador corretamente. Se você disser lembre, ele esquece. Se você disser esquece, ele lembra o tempo todo. Mesmo nos seus sonhos, as mesmas pessoas vêm. Apenas olhe para esta pessoa e diga, quero esquecer este rosto. Esse rosto irá onde quer que você olhe. Das árvores ele virá até você, do céu ele virá até você. Então essa é a natureza da mente. Você, sem entender absolutamente nada sobre si mesmo, está tentando vagar pela vida. Esse é o problema. O problema não é com as situações da vida. O problema é que, sem nem mesmo ler o manual básico do usuário, você está tentando passar pela vida. Há um preço a se pagar. Se você não pagar nenhum preço, eu ficarei desapontado. Porque foram necessárias vidas inteiras para observar e descobrir como ela funciona. Sem saber de nada, se você também puder viver como eu, ficarei muito desapontado. Vou achar que é muito injusto. Olá? Sim ou não? Você se esforça para chegar num lugar. Alguém foi simplesmente empurrado para lá, você não acha injusto? É a mesma coisa. Então uma coisa é, não há necessidade de esquecer, você deve se lembrar de tudo. Outra coisa é perdoar. Se você antes de tudo acha que esta pessoa fez algo horrível, e então tenta perdoar, se você não as rotular assim, onde está a necessidade de perdoar? Olá? Se você aceitar as pessoas pelo que elas são, pessoas diferentes são feitas de maneiras diferentes. Se você as aceitar da maneira que elas são agora, você aprenderá a operar até esse ponto. Se você acha que deveria trabalhar e viver somente com pessoas muito boas, eu te direi, mesmo aqui, no Yoga Center acontece. Muitos voluntários, dia sim, dia não, alguém vem até mim e diz, ele é tão horrível, não posso trabalhar com ele. Ela é assim, ele é assim, não consigo trabalhar com essas pessoas. Eu digo, veja, neste mundo, só existem pessoas horríveis como essa. Somente esse tipo de pessoas horríveis. Se você acha que o que você está fazendo é importante, você tem que trabalhar com todas essas pessoas horríveis. Se você quiser trabalhar com pessoas ideais, você deve ir para o céu e hoje, pessoas ideais. Geralmente as pessoas ideais são todas pessoas mortas, não é? Percebe? Aconteceu com você? Alguém com quem você teve tantos problemas? No momento em que morrem? Ou que maravilhosos eles eram? Os mortos são sempre maravilhosos. Os vivos, que vêm com um pacote misto. O que você pode ganhar com isso? Reorganizar a geometria do corpo é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e ossos que nós temos. Estes 114 chakras, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan. O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto, quando eu digo certo ponto,
Se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza, do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar, aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana, ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divino. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar? Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador.
Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas? Ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito? Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito? Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações. É uma forma compulsiva. Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena. Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente, isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso. Eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos. Entre eles, você é um campeão. Isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento.
Namaskaram, Swami. Outro dia, você mencionou que o pensamento é muito necessário para fazer qualquer ação. Às vezes sinto que a ação que fiz é baseada num pensamento que não é meu. É possível que alguém plante um pensamento na minha mente, fazendo-me pensar que é meu? Nenhum dos seus pensamentos é seu. Nenhum dos seus pensamentos é realmente seu, por favor, veja. O pensamento é algo que você gera a partir de informações implantadas, de todos os tipos de coisas que atingem você. A maneira como você pensa agora depende do tipo de família em que você nasceu, que tipo de pais você teve, que tipo de educação, que tipo de sociedade, que tipo de origem social, origens religiosas. Todas essas coisas não estão decidindo como você pensa? Sim ou não? Com certeza, não é? Então, como você pode dizer que é seu pensamento? Todos os tipos de pessoas estão trabalhando. Alguém pode plantar um pensamento? Definitivamente. Definitivamente sim. Se você está falando sobre alguém querendo conscientemente plantar um pensamento em você, isso é possível? É muito possível. Mas você não deve entrar nesse modo. Porque toda vez que você fizer algo errado, você vai pensar: alguém plantou isso na minha. Mesmo que você deixe alguém plantar isso na sua cabeça, ainda é criação sua, não é? Sim? Você deixa alguém plantar um pensamento em você, isso também é criação sua, não é? Ah, alguém plantou um pensamento na minha cabeça, o que posso fazer? As pessoas estão assim, isso virou moda em todo lugar. Isso era uma coisa indiana. Quando os indianos ficaram muito ricos, muitas gerações atrás, e eles ficaram naturalmente preguiçosos, eles chegaram a isso, se Deus quiser. Qualquer coisa que você pergunte, eles dirão, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou me levantar. Quem sabe quando o bendito Deus vai querer? Se eu fizer isso, foi a vontade de Deus. Se eu não fizer, não foi a vontade dele. Esse é um truque horrível. Mas continua pelo mundo. Tudo o que for importante para eles, de qualquer forma, eles farão. Se você perguntar algo, eles dirão, se Deus quiser. Sim. Eles dirão, se Deus quiser, eu irei jantar. Não, eles irão comer. Se você disser posso jantar, eles dirão se Deus quiser. Então, podemos plantar um pensamento? Definitivamente podemos. Na verdade, podemos plantar toda uma filosofia em você, se você quiser. Por que apenas um pensamento? Uma série completa de pensamentos, uma série complexa de pensamentos, podemos plantar na sua cabeça. Mas existem diferentes maneiras de plantar um pensamento. Existem maneiras obscuras de fazer isso. Existem maneiras diretas de fazer isso. Existem outras maneiras de fazer isso, em que um pensamento não é plantado. Você é levado a pensar de uma certa maneira, puramente para seu bem-estar. Isso precisa ser feito. Caso contrário, você vai se espalhar por todo canto e passar a vida sem nenhum propósito, sem chegar a lugar nenhum. As formas obscuras de fazer isso envolvem muitas diversas artes obscuras através das quais eles plantarão pensamentos negativos em sua cabeça, onde você trabalhará para a sua própria destruição. Uma maneira direta de fazer isso é a dos professores escolares. Eles estão tentando te dizer isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor, sabe? Constantemente. Ou
a maneira dos gerentes de marketing. A Coca-Cola é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real. Agora você diz, é a coisa real. Se eu disser é a coisa real, você dirá Coca-Cola. Em todo lugar está escrito ao redor do mundo, é a coisa real. Então, isso é apenas por repetição. É direto, se quiser você pode rejeitar. Mas o primeiro, se você for vulnerável, de alguma forma você não tem escolha, ele entrará na sua vida de qualquer maneira. A última maneira de fazer isso só acontecerá se você estiver disposto, aberto e receptivo. Do contrário, a pessoa que faz a última maneira de colocar pensamentos em você nem está interessada em fazer tais coisas. Somente se você estiver disposto, aberto e quiser seguir um determinado caminho, mas se você não tem a coragem necessária para se agarrar a algo que precisa fazer, então um pensamento pode ser implantado em você de uma maneira diferente. Então, se você está falando sobre pensamentos negativos sendo implantados em você, tudo o que você precisa fazer é trazer alguma meditação simples ou algo em que seu sistema se organize de tal forma que essas coisas não possam afetá-lo. Ou você deve carregar algo com você, que criará um certo casulo de energias ao seu redor, em que essas coisas não possam afetá-lo. Existem várias maneiras de evitar que outra pessoa influencie seus pensamentos. Então, também estou disposto a plantar um pensamento em você. Mais do que um pensamento em você. Posso plantar um explosivo em você se você quiser. Não uma bomba, um explosivo. Sabia que existe uma diferença? Uma bomba é puramente destrutiva. Um explosivo pode ser usado de muitas maneiras, não é? Se você quiser, eu posso plantar um explosivo. Por que só um pensamento? Se você simplesmente sentar, bum, vai explodir. Posso plantar um explosivo de êxtase, se você quiser. Se você simplesmente fechar os olhos. Tem muitas pessoas aqui, se elas apenas fecharem os olhos, seus globos oculares irão pop. Por que só um pensamento? O pensamento é algo rudimentar, muito superficial. Podemos plantar energia em você de tal forma que ela guie sua vida onde quer que você esteja, o que quer que você seja. Existem tecnologias melhores do que pensamentos.